tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí impossibilidade cognitiva dentro da autocogniciologia, que é a incapacidade relativa ao processo de conhecer da consciência, mesmo lúcida, de aurir determinado conhecimento avançado, além das incapacidades ou impossibilidades naturais da vida humana, condição a ser preservada ainda no âmbito da mateologia. Quer dizer, quando você entra naquela ciência, que é tolice perder tempo, energia e conversa de querer pesquisar aquilo que ainda está fora do nosso alcance. Então a gente tem que entender isso. Agora, as cognições inacessíveis, o impedimento da ignorância, a impotência da ignorância, a incapacidade do desconhecimento, os impedimentos ainda absolutos, os atos ainda inexecutáveis, as tolices das presunções intelectuais, as imensurabilidades, as impartilhabilidades ou impossibilidade de miríades de realidades serem partilhadas, a autocognição dirigida, a intelecção profunda, o tirocínio intelectual, os desafios de se buscar saber o ainda ignoto, os esforços para a superação das dúvidas, impasses, incertezas, enigmas, utopias, impossíveis e megas problemas, a dissonância cognitiva, o ato de encarar as ineficácias cognitivas da humanidade, as macro-perspectivas pessoais, a cognópolis. Nós falamos depois na taxologia sobre o levantamento estatístico da conscienciologia. Nós podemos encontrar as impossibilidades cognitivas óbvias das consciências. E eu dou aqui 6 listadas na ordem alfabética. Assistidos, CL, inapreensibilidade, para microchip, para tertulianos e testemunhas. A condição da impossibilidade cognitiva coloca a consciência autocrítica com todo o realismo na exata posição da própria grandeza ou insignificância perante a estrutura do cosmos. Você já ponderou quanto às próprias impossibilidades cognitivas? Tal pensamento ajuda na identificação nua e crua da realidade intraconsciencial? Esse é o verbete 1225, tem 3 páginas, 41 logias ou seções específicas, e ele tem 5 máximos. Você achou 5 ou achou só 4? Achou 5? Agora, pode ser acrescentado aqui com mais facilidade a politicologia e a holotecologia. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui, ó, essa palavra impartibilidade, isso é para você. Você que gosta de ver essas palavras, está aí para você, tá certo? Impartibilidade. Agora, nós temos aqui umas perguntinhas hoje. Poderia esmiuçar o que seria uma prática ou iminência de um ato anticosmoético do associado dentro de uma IC que poderia levá-lo à exclusão? Olha, a exclusão é uma coisa relativa nisso. A gente pode internar as pessoas, né? Qualquer dolo maior, capaz de dar mau exemplo, precisa e serve a pessoa ser internada até alcançar a alta técnica. Alta técnica é quando eles falam, não, essa pessoa está mais ou menos curada, temporariamente já não vai voltar com isso. Mas, por exemplo, um pedófilo, eles vão dar a alta técnica? Como é que fica? Uma outra coisa, às vezes é necessário colocar uma pessoa que tem megalomania. Você vai colocar ela numa IC, ela vai roubar tudo que tem lá, não pode ficar perto de dinheiro, isso é um problemão, isso já aconteceu no Instituto conosco. Então, o estudo é uma coisa para se pensar. Há processos que transcendem a pessoa e entra dentro do problema grupal. Então, quando é isso, a IC tem que ser analisada. Qualquer coisa existe a CIAJUC. Existem os advogados da IC e existe também a Unicim, que pode dar uma opinião. Então, para a nossa amiga aí, se quer saber alguma coisa, veja a Unicim, a CIAJUC, etc. Tal. Dentro da autorraciocinofilia, o especulismo, aqui no caso eu acho que é sobre o espelho, quer dizer, a técnica especular. Cosmoético, poderia ser um sinônimo de priorização consciencial? Sim.
É a priorização consciencial até um certo ponto que a pessoa está lúcida sobre aquilo que ela considera mais sério. Então, ela dá exemplo daquilo. Sobre esse aspecto, sim. Sobre o acidente com o voo AF447, surgiram 2 questionamentos. Existe relação desse evento com os ocorridos no século XV, na mesma região de Fernando Noronha, no qual os escravos eram massacrados naquela ilha? Como os projetores conscienciais podem ajudar na localização da aeronave? Isso é importante para os familiares. Olha, vocês já viram eu falar aqui sobre Fernando de Noronha, né, que eu nunca desejei ir lá. E teve nosso amigo lá que deixou o processo de turismo de Brasília e foi para lá, vendeu tudo que tinha. Eu falei assim, você não vai aguentar ficar lá, porque você sai do corpo. Ele não aguentou ficar uma semana e foi embora. Eu nunca fui lá fisicamente, fui extrafisicamente. Agora, o que eu acho é que esse avião, ele não caiu em Fernando de Noronha, foi bem depois. Então, sob certo aspecto, não tem tanta relação, às vezes não tem. Nada a ver com isso. Agora, sobre esse processo de localização, aí é coisa séria, mas nós ainda não temos aquela técnica dos parapsicólogos que já fizeram de ver o problema das retrocognições e principalmente das pré-cognições. Nós não temos isso. O dia que tiver, é o caso de colocar aí um EC, né, sobre as pré-cognições, saber quem é que faz. Poderia falar mais sobre o que o senhor chama de cirurgias necessárias para o crescimento evolutivo, para que possamos alcançar nosso objetivo de assistencialidade, docência e telepsismo? Mesmo que nessa cirurgia esteja alguém que sentimos amor? Como fazer para ser mais mental somático e assertivo na escolha do duplista? A primeira coisa é ver o modo de falar. Então, arranjar a linguagem adequada para a assistência da TARES. A linguagem adequada para a assistência da TARES é diferente da TACOM, porque ela vai falar a verdade. Então, é uma coisa mais séria. Não precisa de ter uma austeridade, mas ela tem que ser séria. Sendo séria, ela é mais equilibrada. Agora, ela vai falar a verdade nua e crua, na hora que precisa, com as palavras certas, com as testemunhas certas, no local adequado. Isso é que precisa a gente ver. Agora, nós precisamos de ver, em primeiro lugar, nessa questão, qual é o mega trafar da pessoa. O que interessa mais é a localização, identificação do mega trafar de uma maneira de consenso. Todas as pessoas, por exemplo, em torno da gente já viu que aquele mega trafar está comandando aquela pessoa. Às vezes é bom a gente falar porque você vai alertá-la a respeito do autoassédio que ela está passando. Então isso ajuda também no heteroassédio, está entendendo? Então a identificação do mega trafar de uma pessoa pelos outros, que a própria pessoa às vezes não sabe, é muito importante no caso da assistência. Agora, depois dessa identificação, é ver qual a linguagem que a pessoa vai usar para isso, aonde. Então tem que ser a palavra certa, no lugar certo, com a pessoa certa, com testemunha certa, no momento certo. Uma outra coisa, aula inaugural PAI essencial, painéis da erudição, filosofia, epistemologia, psicologia. Vocês aí, teletertulianos, se quiser ver, é www.reaprendência com T no fim.org.br. Agora, perguntas fundamentais da filosofia. Professor Marcelo da Luz. Panorama nos debates da epistemologia. Professor Munir Batsi. Psicologia, um enfoque histórico. Professor Rui Bueno. É hoje às 5 horas da tarde. Hoje, sábado, 6 de junho, auditório da Holoteca do CAEC. Auditório da Holoteca, tá certo? A atividade é gratuita, ninguém paga nada. Outra coisa, aqui não fala, não tem boca livre. A única boca livre aí é mental somática. Não tem para o gastrosoma, tá certo? É bom a gente clarear isso bem. Agora, aqui para vocês, nós temos o sequestrador Rafael Borba, de Santa Catarina, ensina o filho de 3 anos a matar e roubar. Então, vocês vejam, tem uma reaprendência da baratosfera já feita por Gonçalves. Tem o filme que eles pegaram do homem, ensinando para o filho e a sobrinha dele, de 3 e 4 anos de idade, como é que mata e como é que faz o assalto. Não estou brincando, não. Vocês chegaram a ver isso? Vocês viram? Então, veja, aqui, ó. No vídeo caseiro, uma boneca e um revólver de brinquedo na mão de uma menina de menos de 3 anos. Parece uma cena inocente, mas não nessa casa.
A criança é sobrinha de um bandido que essa semana chefiou o sequestro de uma mulher e do filho dela, de 3 anos. No reencontro das vítimas com a família, alívio e emoção. Benta Pivato e o filho ficaram 32 horas em poder de sequestradores, depois de serem levados deste hotel na cidade de Penha, litoral norte de Santa Catarina. O cartão de visita do marido de Benta, funcionário de um grande estaleiro, chamou a atenção de uma camareira. Na verdade, a camareira, ao limpar o quarto da bandida, viu um cartão do estaleiro e pensou que ele fosse rico, e passou as informações para os comparsas a fazer o sequestro. Explica o delegado anti-sequestro Renato Renges. A camareira é Viviane Stein, presa em flagrante junto com a irmã Cristiane Stein e a mãe, Sulemar Evaristo Stein. Na casa delas, também na cidade de Penha, a polícia encontrou um vídeo. Quem aparece na imagem é Rafael Borba, o sequestrador e marido da camareira. É ela quem grava a cena. Ele ensina o filho de 4 anos e a sobrinha com menos de 3 anos a fazer um assalto. Menino, o que foi, mãe? Mata ele, pai, mata ela. Deixa que eu mato ela um pouco. Sequestrador. Agora a Duda vai dar um tiro. Sequestrador. Diz para ela, cadê meu dinheiro, boneca? Ele reforça a lição. Sequestrador. Diz para ela, cadê meu dinheiro, boneca? O menino, dá meu dinheiro. Depois ordena. Sequestrador. Dá uma coronhada nela. Dá uma coronhada nela. Como a menina não entende, ele mostra. Sequestrador. Com o cabo, assim, assim. Diz, dá meu dinheiro, boneca. A menina, dá meu dinheiro. Eu só não caí sentado, porque eu já estava sentado. É uma cena repugnante um cidadão hediondo como esse, doutrinando criança para o mundo do crime, afirma o delegado Cláudio Monteiro. Cláudio Monteiro, é o nome do nosso amigo. Agora a polícia está atrás de Rafael Borba, apontado como líder da quadrilha. Ele já tem condenação por assalto e é foragido da Justiça do Paraná. Pois é, mas esse tem que entrar e ficar para sempre lá dentro da cadeia. Esse aqui é prisão perpétua. Se alguém não der isso para ele, está errado, tá ou não está? Um cara que é consréu, essa consréu aqui, esse Borba, ele é bárbaro. É o Borba bárbaro. É o bárbaro, não é isso? Esse é terrível. Agora, gente, isso aí precisa de dar um jeito. Vocês estão vendo que as consréus estão aparecendo? Eu avisei para vocês já faz alguns anos, né? A coisa está ficando cada vez mais séria. Agora aqui, isso é uma boa coisa para Foz. Rede Mufato lança nova loja no JL Shopping. Empreendimento deve ser entregue até o final de novembro e abre investimento de outras 2 grandes lojas no local. A crise pode ser muito significativa. Isso vai ajudar o shopping que está com pouco movimento. Tem muita gente fechando as lojas. Isso aqui eu falei desde o início, não entendo. Esse shopping divide ter um supermercado. Então agora a coisa vai mudar. Tá certo? Isso é uma grande notícia para Foz. Agora isso, eu quero dizer para vocês que é de hoje, do jornal de hoje, que apareceu com calma. Eu estava sabendo disso há alguns dias, porque eles me avisaram. Mas eu fiquei sem falar, porque pediram para não dizer no assunto. Agora, gente, ó, aqui está um livro que é o contrário, que é em japonês, tá certo? É o livro do nosso amigo Wagner Alegretti sobre retrocognições. Foi lançado no Japão. Então, uma belezinha a edição, está o máximo. Agora, a gente vê da direita para a esquerda, tudo bonitinho lá dentro, tudo arrumado. Alto nível. Agora, vocês podem ver que é Retrocognitions, porque está escrito na capa, está escrito Wagner Alegretti, e está escrito os caras também que fizeram a tradução, etc. Iokihiko Nikaido e Kaori Uenayama. Tá certo? Então, ó, são meus amigos do Japão. Fizeram um livro. Isso aí não é para qualquer um. Olha, desde já, arigatou gozaimasu pelo livro. O Wagner mandou um livro para o Holocico, para a Holoteca, e um para mim aí, com dedicatória que nós vamos colocar na Autógrafoteca. Quem é que vai lá hoje? Você ainda vai lá hoje? Não. Quem é que vai? Pode levar? Então eu vou passar para a sua mão. Uma outra coisa, a Adriana ou a Mabel não estão aí não, né? Hein? Ela vem? Ah, então tá. Que hoje eu estou com um negócio muito simples aí para dar para eles. Sabe o que é? Vem cá, eu não queria te deixar de castigo. Você descobriu aqui, você chegou a estudar, não?
É aquilo que eu te falei? Pois é, então você ainda não viu. Eu fiz uma armadilha para você. Você falou que eu dou as minhas... Então eu dei uma em você. Tem o verbete, por isso que eu falei para você olhar o verbete. Tem um verbete sobre esse assunto. Você está bobeando, você estava na onda, ó, lá em cima. Mas eu não quero deixar isso se prolongar, porque senão minha consciência fica pesada. Eu gosto de fazer minhas técnicas e meus testes, mas eu não gosto de prolongar muito com isso. Pega depois, você vai ver o verbete. Não precisa de fazer aquilo que eu te falei. Eu fiz de propósito para ver se você pesca pelos verbetes, que é o que você fez da outra vez. Entendeu, não? Agora, esse de hoje, o que eu quero, se você quiser estudar, esse agora é oficial, não é brincadeira. É despertez. 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 Hein? O outro é só para te pegar, mas você não foi estudar, você não viu aí. Ele tem já, não sei se já trouxe aqui eu acho que ainda não cheguei a trazer, mas ele existe, ele já existe. Você sabe, eu de vez em quando faço uns testes com a minha equipe, né? Na hora que o senhor... De propósito. Eu deixo os erros no lugar para a turma fazer a revisão de propósito, já sei o que é. Na hora que o senhor me perguntou o que era, que eu respondi que era sequência de parafatos, eu me lembro que o senhor falou que era a pessoa... Pois é, mas você não falou nada. Não, mas eu lembrei, eu fiquei com vergonha, porque eu lembrei que eu respondia... Eu respondi exatamente a mesma coisa da outra vez, o senhor já tinha, entendeu? Eu falei assim, é a sequência de fatos. Eu prolonguei o assunto. Mas eu fiquei na dúvida. Para te dar força. Aí eu falei assim, bom, agora, sobre esse aspecto, o que me interessa é despertez. O senhor não trouxe para a gente ainda. Ainda não trouxe, então foi isso, talvez foi isso. Aí, então, isso aí, então, você tem atenuante. Já não tem agravante, já foi salva. Entende? Já não é mais pena de morte, já no mínimo prisão perpétua. Até onde eu lembro, não tem. Despertez. Eu já fui a primeira cobaia da despertez. Não, a despertez, estuda para mim a despertez. Então para com outra, é isso? Não, o outro você para, porque ele já existe. É que você ainda não viu. Eu tinha feito o Omni e tinha feito a reta. Por isso que eu falei para você, para pegar, você não viu o golpe que eu te dei também pelo outro lado, eu expliquei tudo. Pega lá com a Adriana a listagem. Você falou. Faz isso. Eu peguei e você vai me ajudar mais. Tá. Sabe por que eu fiz esse teste com ela? Eu pedi para ela um dia desse aqui, um negócio, ela fez uma listagem de 50 de fechar o comércio. Agora, eu vi que ela andou estudando os outros verbetes para poder chegar naquela listagem, porque senão não tinha chegado. Então, a partir disso, eu dei um golpe nela para ver se... Mas ela não pescou. O segundo era o golpe, né? É o golpe. São esses golpes que eu andei estudando junto com a Adriana, sabe? Que tem uma listagem dos golpes, você viu? 100 golpes. Que o senhor passou para mim, né? Aquele. Não, agora, esse do despertez, não, isso aí é sério, eu estou estudando isso aí. Despertez é a mesma coisa de despertamento. Tá certo? É uma palavra, isso aí é dicionarizado, existe há muitos anos. Agora, eu quero chamar a atenção sobre o despertamento em si. O que é o despertamento? É a desperteza, no caso. Entende? Então, você é uma pessoa, você é da esperteza. Isso é outra coisa. Eu estou falando é despertez. Tá certo? Vamos ficar bem claro nisso. Não, esse aí é o desperto da pessoa que acordou. Esse por exemplo, é a Marlo, é a Magali, é a Kátia. Você está entendendo? São as pessoas que estão aqui, ó, de olho assim, ó, grandão. É isso aí. É o sentido do ser desperto a ausência de sono. Agora, veja, tudo é um processo de impossibilidade cognitiva, no caso, né? Quando passa da conta, não é isso? É que é o assunto de hoje aqui. O que você andou estudando sobre isso? O que eu vi o seguinte... Você viu aí a impartilhabilidade? Impossibilidade de partilha, de haver partilha. E depois
Você vê que aqui... Então, por exemplo, essa incompatibilidade, ela pega na docência nossa. Eu quero chegar aqui para vocês e dividir alguma coisa, é difícil. Agora, quem passa pior nisso é o serenão, né? Ele sabe certas coisas e não pode falar. Você está entendendo? Aí, no caso dele, é diferente de tudo isso. Então, aqui, o que eu vi, assim, de interessante, que essa impossibilidade cognitiva, ela é ad eternum, sei lá. Ela é ad eternum, porque o próximo horizonte. O próximo horizonte cognitivo sempre tem um depois, né? A gente não sabe, isso não deve ser infinito. Agora eu vi que dentro das infinitudes, o processo da cognição deve estar lá dentro. E um exemplo maior é a mateologia que você dá aqui, que é a impossibilidade cognitiva. Né? A mateologia que é a ciência que estuda isso. É aquilo que representa a síntese, a pesquisa, a investigação do processo, né? Agora, é o melhor. Eu vi também que as religiões, elas sempre mexeram com mateologia de uma forma ainda dogmática, botando aquilo como verdade absoluta. É verdade. Muita coisa, realmente. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês aí, vocês sentem o calor desses aquecedores? Dá para sentir aí alguma coisa? Porque o problema que eu vejo é o seguinte, aqui embaixo é diferente a temperatura daí de vocês. Aqui, quando é frio, é mais frio, quando é quente, é mais quente. Não é assim? Você também não sente isso? Então agora, por exemplo, aqui já passou para 17 graus, já aumentaram 2 graus aí nessa história. Por exemplo, eu falei 19. É que eu estava esperando que viesse mais gente, pode ser que ainda venha. Se vem, você já viu, esquentou, porque todo mundo, antes de mais nada, é um Britânia, né? É um desses aí. Britânia, quer dizer, é um aquecedor, cada um é aquecedor. É tanto que esse negócio de aquecedor, a pessoa aquecedora, é que é um dos sustentáculos da dupla evolutiva, não é isso? Não é? Não é o mais frequente, mas ele existe. Mas ele existe, isso funciona. Não, o melhor é o outro. É aquele que está ali. Tem lá o nome dele. Explicando, deixa eu olhar para você, já que você está querendo, você vai comprar um, né? Eles são mais ou menos do mesmo preço. Mas esse aqui que é o bom, é não é Mu não, Mondial, que é o nome dele. Eu falei porque eu queria saber como é que escrevia. É Mondial. Esse é mais forte, sabe? A Adriana chegou, vocês passam lá para mim. Olha, o problema aqui é o despertez. Que é despertamento, de modo geral. Professor, aqui. Eu queria continuar nesse das impartibilidades ou impossibilidades das miríades de realidades serem partilhadas. Mas antes de falar sobre isso, o senhor falou outro dia da questão da falta de cosmovisão. Falou para mim, você está com falta de cosmovisão. Uma das coisas, quando a gente estuda, para ter uma cosmovisão, a gente tem que passar pelo processo de análise, não é? Estuda as partes... Não, talvez o caso... anota aí agora. Deixa eu falar umas palavras para depois você estudar. Na cosmovisão isso é importante. Atacadismo consciencial. Generalismo. Já escreveu? Totalidade, que eu chamo que é a tudologia. Entende? Agora, cosmorama. O povo às vezes esquece disso, que é o panorama cósmico, a coisa mais ampla. Outra coisa, dentro dos processos, por exemplo, da astronomia e outras coisas mais, a cosmologia. Entende? Agora, outra coisa dentro da nossa área, holomaturologia. Outra coisa dentro da nossa área, a holofilosofia. Agora, outra coisa dentro da sua área, a sua holobiografia. Outra coisa, holomnemônica, que é a holomemoriologia sua pessoal. Outra coisa nisso tudo aí também
é o problema geral de todas essas holos, quer dizer, a coisa grande quando diz respeito a você. Então, no caso, a hologenética. A hologenética pega toda a sua paragenética com a genética existente hoje, para você ter uma visão de conjunto. Agora, junto com isso, então, você vai entender o que alguns filósofos, pensadores falaram sobre a totalidade. O processo do totum, você está entendendo? Que é a totalidade da história, para ver. Outra coisa agora muito séria que eu acho é a omnivisão. Omni, O-M-N-I, visão, omnivisão. Essa omnivisão, em português também tem, mas eles não gostam de usar muito, é onivisão. O-N-I é a mesma coisa de omni, em certas condições. Mas não é bom usar, é melhor usar o omni mesmo, tipo latim. Agora veja, dentro dessa omnivisão, você vai ver o mapa mundi, para você ter uma ideia da história. Agora, ó, os processos astronômicos, por exemplo, seria bom você pôr aí. Uma outra coisa, o Hubble, é H-U-B, acho que até 2 Bs, não sei, é B-B-L-E, entende? Hubble, que esse aí eu consegui ver mais, é o olhão, o olhudo, você está entendendo? Agora, junto com isso, você tem aí o processo maior da história. Então, por exemplo, tinha um cara que uma vez, isso aqui aconteceu comigo, tinha um cara que uma vez, eu cheguei para ele e falei assim, olha aqui, você tem um egão muito grande, o seu problema todo que você faz, você cria problema para você e cria problema para nós, e para todo mundo que está em torno de você, por causa do seu egão. Eu falei assim, mas eu não quero mudar, eu não vou mudar. Então eu falei com ele, se ele queria ampliar o egão dele, que ele estudasse isso, que isso ia ajudar. Não é o seu caso, mas no caso dele, era justamente, eu estava dando um processo para ele, se ele está querendo, que ele acha que ele é o maior, que ele seja isso então, que ele seja a cosmovisão em si, a cosmovisiologia máxima que ele puder, a omnivisão de tudo. Aí o cara falou assim, você também, isso aí é um golpe, né, Valdo? Você está me dando um golpe. Assim, é um golpe para um egão desse tamanho, quanto mais alto, mais bonito eu tombo. Vamos dar uma rasteira em você. Agora, tem lógica? Tem. Você não quer ser o egão? Então que seja o maior. Você está nomeado por mim o egão do planeta Terra. Agora, não falo que você seja da galáxia. Você tem que fazer uma força danada para chegar lá. Então o cara ficou, não, mas isso é chato, né? Isso que você está falando aí. Aí ele começou a pensar, mexeu no ego dele, você está entendendo? Falei assim, ó, por aí você vê que, por maior que seja o cara que querer ter um egaço, ele sempre vai ser pequenininho. Então, através disso, você vai ter uma visão da cosmovisão. Não é possível que não tenha, né? Não, sim. A questão de olha, eu falei só a metade da missa, não, tá? Mas eu já entendi. A missa é maior do que isso. A questão de generalizar, como eu estava fazendo naquele dia, é uma questão, então, muitas vezes simplista. A pessoa perde a visão de conjunto, a cosmovisão, porque ela não entrou nos detalhes ou na análise e depois sim agora, vem com de modo geral, o que precisa mais é o generalismo e o atacadismo consciencial. Mas são as coisas que a pessoa precisa mais, porque os especialistas, eles começam a ficar cada vez mais reduzidos. Mas para a pessoa ser generalista, ela precisa ter a visão das partes. É a mesma coisa. A pessoa que pratica Tacon, ou pratica Tars, precisa saber da Tacon. Uma pessoa, por exemplo, vai fazer assistência no idioma, é bom saber o idioma da outra pessoa que ele vai assistir. Então, essa visão de conjunto, isso praticamente pega tudo que nós fazemos dentro da evolução. Tem que fazer a então, toda pessoa que pensar pequenininho, só porque ela é humilde, é de vomitar isso aí. Isso é besteira. No caso, professor, humilde. A cosmovisão, eu poderia fazer uma analogia, tipo, análise e a síntese. A síntese seria a visão geral. A síntese é sempre uma compactação. E você não pode confiar em síntese. Ela dura pouco.
A análise geralmente dura um pouquinho mais, mas ela também é efêmera. Olha bem isso, que isso praticamente é a síntese da ciência e da filosofia. Isso que eu acabei de falar, entendeu? É a premissa básica, é o princípio de tudo. Quer dizer, toda síntese, ela dura menos do que a análise. Por exemplo, você fez uma análise, às vezes você errou nela. Você pegou justamente uma síntese que é secundária ou terciária. O negócio é fazer de novo para ver que aquela lá não é a principal. Então, isso tudo é muito sério. Então, esse jogo, análise, síntese, você não pode fugir disso. Sempre você tem que estar de olho. Hein? Não, é em tudo. Eu falei os dois. Filosofia. Então, o senhor pode comentar mais essa questão da quarta linha, as impartibilidades? A impartibilidades ou impossibilidade de miríades de realidades serem partilhadas. Quanto mais nós evoluirmos, mais isso vai acontecer. Agora, o pior da história, quanto mais atrasada também a pessoa, mais isso acontece. Só que tem que, com a pessoa atrasada, é patológico. Conosco é evolutivo. Vamos ver se você entendeu o que eu falei, porque senão a gente tem que debulhar isso tudo aí, para você entender. Não, a pessoa para trás, presta atenção. Se ela é para trás, ela tem uma opção de coisa que realmente ela não sabe, nem pode estar falando, mesmo que ela é ignorante. Agora, quanto menos ignorante você vai se tornando, mais também você tem perante os outros. Então, por exemplo, não dá para eu fazer, eu bem que desejaria, fazer a partilha do meu conhecimento com a Cristã. Vocês estão vendo que eu uso a gatinha como uma das cobaias mais sérias que nós temos aqui. Entendeu? Que essa gosta de mim. Já está provado, são alguns anos. E outra coisa, não resolve. O amor que eu posso dedicar para a gatinha não vai dar para iluminá-la. Por mais luz que eu acenda. Entendeu o que eu quero dizer? Não dá. Então, veja, essa é uma questão séria. No meu caso, a minha condição, ela é melhor do que a da gatinha. Agora, por exemplo, a gatinha perante o vírus, ela já é melhor do que o vírus. Você entendeu o que eu quero dizer? O vírus, por exemplo, é o maior inocentão que tem nesse planeta. Ele não sabe o mal que ele provoca. Quem sabe o mal que se esconde atrás dos corações? O sombra sabe. Mas, por exemplo, o vírus não sabe disso. Você está entendendo? Não, mas não é em cima do lance. Tudo é um processo de gancho de docência, pedagógico, didático, tá certo? Então, você entendeu? Agora veja, a hora que eles falam que o sombra sabe, isso mostra que a baratrosfera sabe. Tem muita coisa que o sombra sabe, que é só o sombra que sabe, cada baratrosfera. Então são os mega assediadores. É isso que a gente falava com a turma da quadrinologia, dos quadrinhos, a arte sequencial. Entendeu? O sombra. Na fatologia... O sombra, depois disso, fizeram agora filme dele, etc. Tal. Na fatologia, na terceira linha, o senhor fala as tolices das presunções... Presunções intelectuais. Por exemplo, o PH-Deus, que eu chamo de PH-Deus, né? É uma tolice que é uma loucura, o processo da soberba, o problema da peremptoriedade. Como isso atrapalha a pessoa, impossibilita ela o conhecimento? Essa relação... Não, isso aí não atrapalha a pessoa, não é que não permite conhecimento. Permite conhecimento, só que tem que ela não defasa. Por quê? Ela tem um apriorismo. Quem tem um apriorismo não caminha mais rápido. Não há potencialização da cognição. Então, o processo da compreensão, da apreensão, da aprendizagem, ele fica menor, porque ele fica estagnado. É o óbvio, é o óbvio. Essa é a técnica do processo. A reaprendência, por exemplo, tem que usar isso lá. E me dá um pouco a impressão, se o senhor me permite, me dá um pouco a impressão que quando a pessoa tem um arcabouço teórico e ele é fechado, aquilo também é o limite dela.
E ela bate não, a testa mas não é só não, quase sempre não é. Ela faz aquele limite, porque às vezes eu já encontrei com pessoas eruditas dentro daquela especialidade dele, mas de uma burrice abominável, olha o termo que eu estou usando, abominável, quer dizer, fedia quando a pessoa defendia certas coisas. Havia aquele fedor no ambiente, piorava todo o óleo pensene quando a pessoa defendia aquilo. Então você veja, aí é alta assédio mesmo. São as pessoas que não querem perder. E outra coisa, ela chega num ponto que ela acha que ela é o maior dentro daquilo. Isso é um perigo quando a pessoa acha que é a maior. É o mega, é o caput, quer dizer, a cabeça máxima, é que isso aí é um perigo. É o caso do Hitler, é justamente isso. Na minha área que tem aqui, por exemplo, a agricultura convencional e a agricultura ecológica, agora, ó, visível esse tipo de coisa. A pessoa quer estudar não admite... uma coisa dessa que é óbvia? Tem livro aí, ó, que inclusive estão vendendo agora, a Flávia está vendendo lá na Mega Store, que é um livro sobre os pensamentos de Schopenhauer. É um livrinho. Lá, ele confessa as coisas dele todo, que são anotações que ele fez tudo quanto é jeito, e eles juntaram aquilo e fizeram o livro. Agora, veja, você nota direitinho que a síndrome do pânico, ele sentia direitinho, ele escreve a síndrome do pânico do jeitinho que é hoje. Isso é o Schopenhauer. Agora, o cara era totalmente pirado. No entanto, era brilhante. O Schopenhauer, ele não era propriamente um filósofo. Ele era aquilo que nós chamamos, que é o savant. Ele era burroidíssimo em certas coisas, inteligentíssimo em outras. É o savant. Savant. Savant é um sábio idiota. Ele é um sábio idiota clássico. Só quem não leu tudo de Schopenhauer, eu, por exemplo, eu comecei a ler as coisas dele todas, e naquela ocasião tinha coisa que eu tinha que ler, inclusive até em alemão e em inglês, era uma dificuldade. Hoje já tem tudo em português aqui, e tem boas traduções disso. Eu já falei do Schopenhauer aqui várias vezes, certas tolices dele, mas a pior mesmo que eu tenho, que eu já vi até agora, é desse livrinho aí, com os pensamentos dele. Tem tudo lá. Dá pena. Sabe, autobiografia, gente, eu dou muito valor para a autobiografia. O Chico Xavier falava a mesma coisa, ele tinha razão. Eu vi isso muito com ele. Ele gostava muito de ler autobiografia. Porque a autobiografia, a pessoa confessa aquilo que ela acha que é a genialidade dela. E geralmente veio diretamente da baratosfera. Ela entrega o jogo. Você está entendendo? É o máximo. Por exemplo, essa aqui é a autobiografia do Krishnamurti. Mostra direitinho que ele era assediado, totalmente obsidiado. Entende? Na autobiografia dele. Tem tudo lá. Agora, o Schopenhauer mostra direitinho que ele era um caso psiquiátrico. O cara era, no mínimo, esquizofrênico. O que ele fala, por exemplo, vale a pena ler, viu? O problema, por exemplo, contra a dupla evolutiva, o processo do casamento da mulher, é impressionante. Como é que ele pensou naquilo o tempo todo, totalmente pirado, diretamente da baratosfera? Você vê que ele passou muito tempo na baratosfera, para depois fazer isso tudo dele. Ele chegou e continuou com a baratosfera dele. Agora, impressionante. O que não foi esse homem em vidas anteriores? Entende? Se ele, na filosofia dele, conseguiu, vamos dizer, pelo menos ficar sossegado, não fez o mal para os outros, mas do ponto de vista de ação, só do ponto de vista teórico. Aí agora que eu falo para vocês estão começando a ver, eu já falei isso aqui numa dessas tertúlias anteriores, os livros do Schopenhauer mostram como a gente tem que olhar muito os livros que a gente escreve. Ele é um mau exemplo de tudo que tem por aí, um espelho de deformação, terrível ele. Agora, ó, seria bom você ver isso, o livrinho dele lá sobre os pensamentos, tá certo? Tem aí na Mega Store. Vale a pena ver. Professor Valdo. Não, você tem que ler. É muita besteira que ele fala contra a mulher, de tudo quanto é jeito, o homem casado, a pessoa que é. Ele pega outros autores para arranjar. Porque o Schopenhauer tinha uma coisa, ele gostava muito de fazer equivalências. Ele fazia tudo na base de mostrar uma coisa com outra. A filosofia dele era toda baseada em comparações.
Então ele arranjava tudo isso. Agora, lá pelas tantas, ele não conseguiu mais, ele arranjou uma porção de autores e começou a falar nos autores que estavam mais ou menos de acordo com ele. Agora, o povo fala que ele era pessimista. Não era, ele era piradão, totalmente pirado. Agora veja, uma personalidade pública igual ele precisa ser analisada. Eles estão certos. Agora, se você quer estudar esquizofrenia, é uma boa com ele, vale a pena. Porque o esquizofrênico, um dos pontos sérios dentro da psiquiatria, é a incapacidade da pessoa de conviver bem com os outros, que é o processo do relacionamento, a etologia, o comportamento, a sociologia, a antropologia, tudo entra dentro do processo disso. Ele é típico, ele é um clássico. Agora, eu acho que ainda não fizeram o estudo dele. Muita gente já falou na loucura dele, mas esse nível aí dessa história, não. Esses caras que estudaram Schopenhauer não devem ter visto esses pensamentos dele. Não pode. São os aforismos, uma porção de coisa dele. Você queria falar? Eu quero fazer uma errata e agravante para mim. Sim. O sequenciamento parafatual foi o verbete 756. Portanto, foi no dia 18 de janeiro de 2008. É dizer que foi mesmo, né? Esse apareceu. É bem que ela tinha. Entende? Então agravante foi. Para mim. Mas agora, de qualquer maneira, é o que eu queria que você visse. Você sabe que eu já li também esse verbete. Eu já vi esse verbete. Mas você queria falar outra coisa? Por favor. Quando o senhor estava comentando sobre a gatinha, e é impressionante essa questão do respeito ao princípio consciencial. Eu estava aqui pensando assim, que como é que se adquire, ou como é que se pode orientar mais para que haja mais respeito consciencial, nos diversos níveis. Por isso que eu falo que as pessoas precisam de cuidar do jardim e ter animais domésticos. Outra coisa, é bom a gente falar para os teletertulianos o seguinte, isso que ela falou aqui, ó, teletertuliano, sobre princípio consciencial, quer dizer, a sua consciência. Princípio consciencial aí não é o princípio da conscienciologia ou qualquer coisa, não. É a consciência, é o espírito, a alma, o ser, o ente, a inteligência. É isso. Eu estou só explicando que tem gente que às vezes confunde, já fizeram pergunta aqui errada. Sobre o princípio consciencial. O princípio consciencial é a inteligência que está evoluindo pouco a pouco. Essa que é simples e ignorante. Tá. E se eu tenho íncito em mim a inteligência do vírus, da bactéria, eu posso dizer assim? Das plantas, dos minerais, essa coisa toda. Eu tudo carrego isso tudo na minha holomemória, na minha holobiografia. Eu, quando convivo com uma consciência que está naquele padrão, eu consigo me enxergar nela. Pois é. Não é isso? Não, para baixo a gente conhece. Daí... Para baixo você domina. Agora, a partir de você, às vezes, não precisa ser para cima. Mas aquilo que já está perto de você, você já tem problema. Tá. Mas e essa a gente ruptura? Começa a claudicar com aqueles que são todos do mesmo nível, figuras do mesmo nível. Minha dúvida aí que o negócio pega. A minha dúvida é, quando é que houve essa ruptura? Ou como é que se faz para reatar esse conhecimento? Não, o orgulho é o irmão dileto do egoísmo. O egoísmo é a pior coisa que a consciência tem. O egão começa tudo devido ao egoísmo. Agora, então, veja, na hora que vem esse orgulho, ele então começa a inflar, que ele incha. Orgulho é um edema, é o edema da consciência. Aquilo incha. A hora que começa a dar o inchaço, você está entendendo? Tudo pode acontecer. É o orgulho que faz o racismo, é o orgulho que criou o nazismo, é o orgulho, por exemplo, que fez a Inquisição, é o orgulho que desencadeou as cruzadas da Igreja Católica, é o orgulho, por exemplo, que fez a bomba atômica, é o orgulho, por exemplo, que tem a briga entre Israel e os palestinos, orgulho do nada, orgulho do outro, é o orgulho que faz, por exemplo, os americanos serem tão da barriga grande, tem a barriga maior do que os olhos, ou os olhos maior do que a barriga, em matéria de militarismo, essa coisa toda. É o orgulho que mantém, por exemplo, o processo dado de Washington, com aquele lugar que é pior do que os outros, que é chamado Pentágono. Tudo é orgulho. Então, veja, na hora que esse orgulho, então, começa a ampliar, a hora que a pessoa vê, eu sou uma raça superior a todas essas espécimes, que são todas inferiores a mim,
tudo isso é sub-humanidade, isso é um perigo. Nós todos já fomos aqui, e alguns ainda são bem ainda. O problema todo, a diferença é essa. Então a gente tem que ter entendimento, não é carinho propriamente dito, não. É intercompreensão com isso, com a árvore. Você está entendendo? Por exemplo, uma árvore venenosa ou uma planta venenosa, a gente tem que ter compreensão com ela. Ela não tem culpa de ser assim. A pulga que te pegou, a gente tem que ter compreensão com isso. O vírus da AIDS, a gente tem que ter compreensão com essa situação. Agora, por isso que eu falo, e é por isso que eu dou valor para a sua profissão. Entendeu? O processo é muito sério. Quem cuida da natureza e quem cuida de animais. Então, o veterinário, o agrimensor, o biólogo submarino. Você lembra, a Pia Stein, essa que dessombou agora essa semana, ela era bióloga e praticamente de base submarina, uma cabeça. Eu trabalhei com ela uns 8 anos, entende? Fora de série, como pesquisadora e tudo mais. Uma cabeça. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Foi a Pia Stein. Agora, no fim da vida, devido ao processo, para mim, aquilo é o problema da genética, ela ficou um pouco alterada e tal. Ela era 5 anos mais nova do que eu. Ela morreu agora com 72 anos. Que é a mãe da Andréia. A Andréia é como se fosse minha filha de criação. Você sabe que quando a Andréia inteirou 15 anos, a Pia chegou para mim e falou assim, olha, você que viaja tanto para o mundo inteiro, eu não posso sair daqui, leva minha filha como presente dos 15 anos dela, que é aquele negócio. Então ela foi. Nossa, eu fiz uma das minhas viagens normais. Não acrescentei nada. Agora veja, ela até hoje fala que ninguém faz viagem do jeito que eu fazia. E outra coisa, mesmo com as viagens todas que ela já fez depois disso, ela nunca fez nada igual àquela. Entendendo? Porque a minha viagem era toda de estudo, né? E eu levei junto com o Arthur, a coisa toda, então eles viram a situação toda, como é que era. E ela estava completando 15 anos. Agora, a Pia era muito inteligente. Ela chegou para mim com aquela cantada, não tinha jeito de não levar a criança. Entendendo? A gente levou para todo lado, Europa, Estados Unidos. Tudo eles viram lá, nunca esqueceram nada daquilo. É a vida. Então, eu dava muito valor para ela por causa disso. Ela também reconhecia essas coisas todas. É tanto que ela cuidou de cachorro até morrer, né? Ela agora que morreu, ela deixou um Rottweiler e 3 pé duros lá, sabe, vira-latas, grandões, na casa dela lá. Ela cuida de tudo. Agora, ela estudava planta, ela estudava processo submarino, os negócios todos que tem. Você tem uma ideia? Eu agora ainda estava falando com a Andréia, que eles arranjaram para mim aquela revista de biologia do Brasil, que é considerada a maior. E tinha poucas coleções daquilo. Um dos homens que trabalhava lá, viu a minha pesquisa com os processos que nós estávamos fazendo, pegou uma coleção inteira, até os números raros, e me deu a coleção. Quando eu saí do Rio com as coisas todas, e pouco antes disso, quando a Pia estava lá trabalhando, lá na Baixada Fluminense, eu passei para ela. É tanto que essa coleção eu não trouxe para a nossa biblioteca, a nossa holoteca. Ficou com ela. Por quê? Ela sempre compulsava a coleção de biologia para fazer pesquisa. E é a maior que o Brasil já publicou até hoje. E lá ela está completa. Tanto que eu perguntei para o André, o que vai ser feito dessa biblioteca dela? Precisa examinar. Isso aí está na biblioteca. Agora, eu doei para ela. Você está entendendo? Agora, a Andréa vai até estudar para ver se eles pegam a coleção da revista de biologia e trazem para a biblioteca. Pode ser até que consiga. Então, é uma boa coisa. Tem a coleção inteira. Vale a pena. Os trabalhos brasileiros, de tudo quanto é gente que mexeu nisso. O povo pensa que aqui não tem cientista, e tem. É um monte de gente, não se pode brincar com isso. Inclusive, o meu amigo, por exemplo, era uma cabeça. Eles acharam que eu estava totalmente doido, César Lattes. Não tem nada disso. Ele mesmo, eu segui a opinião que ele me deu uma vez, o César Lattes. Me ajudou numa porção de coisa lá, que eu precisava das coisas assim, de um técnico, de um especialista. Ele me deu orientação das minhas coisas. Foi muito bom para mim. Pois é. O homem era uma cabeça.
O César Lattes era uma cabeça. Agora, ele era assim, o temperamento. Tem o brasileiro, né? Por todo lado tem, né? É igual o Simons, também era uma cabeça, um gênio, mas tinha aquelas coisas. Você tem que dar uns descontos, né? Agora, nenhum desses era igual em loucura ao Schopenhauer, não. O Schopenhauer ganhou desse povo. Schopenhauer ganhou do Arlindo. Ganhou do Arlindo. O negócio é terrível. Agora, gente, no decorrer da nossa evolução infindável, poderemos algum dia sobrepujar as impossibilidades cognitivas de hoje, por exemplo, num de assistido na TENEPS ou nas nossas interassistências comunitárias, podendo acessar esses dados? Eu acho que sim. E outra coisa, muitas coisas disso aqui você pode, às vezes, alcançar depois que dessomar. As impossibilidades cognitivas de hoje não serão as possibilidades de amanhã com maior lucidez e acesso a holo-memória e registro do corpo? Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento evolutivo elas existem e chateiam. O problema pior é essa última observação, e chateiam, né? Agora aqui, a síndrome de estrangeiro, está para você, presta atenção, poderia estar relacionada à recém-chegada de consciência transmigrada de planetas inferiores ao nosso evolutivamente e que ao ressomarem pela primeira vez na Terra adquirem inconscientemente tal patologia? Não. Veja meu livro, Homo Sapiens Reurbanizado, que eu falo que é gente daqui mesmo. Nós já temos gente demais, não traz de outro planeta não. Se for trazer, traz serenões para cá. Não, por favor, já chega, né? Na sua opinião, qual o percentual de enciclopedista da Enciclopédie publicada na França entre 1751 e 1780, com 35 volumes, movimento formado por filósofos e outros, que hoje fazem parte atuante do embasamento da Enciclopédia da Conscienciologia, recuperando cons, fazendo reatualizações, adquirindo extracons? Eu não sei. Who knows? Vocês é que sabem aí. Mas eu penso que deve ter gente, né? Tem gente, não é isso? Tem gente. O que vocês acham? O que vocês acham daqueles homens que reencarnaram como mulher? Hein? Por exemplo, ó, só aqui tem uma, cadê aquela outra que estava aqui? Ela sumiu, ela estava ali, né? Sumiu, entende? Tem algumas por aí, a gente não sabe, né? Quer dizer, existe alguns que podem estar sob encomenda e debaixo de uma camuflagem. É um disfarce muito bem bolado, tal, etc. Uma camuflagem. Nunca sabe. De modo que eu deixo por conta de vocês. De qualquer maneira, até o fim desse século, todo mundo pode ficar sabendo disso, procurar. Extrafisicamente. Até o fim desse século, quer dizer que não vai demorar tanto. Tá certo? Que até lá todo mundo já dessomou e vai saber alguma coisa. Alguma psicoteca, parapsicoteca, ou qualquer coisa por aí, ou alguém lá, vão perguntar para o transmentor. Mas o que você queria? Valdo, eu queria que você comentasse, dentro do universo desse verbete, como é que a cosmoética vai incidir sobre o fato da impossibilidade cognitiva devido à ignorância, falta de experiência, e a dissonância cognitiva, que a pessoa sabe, entende, mas não aplica. Você pode falar dessa dinâmica? O problema todo é a gente respeitar os pontos de vista da pessoa até o limite que aquilo a gente não seja conivente e cúmplice. Nessa hora, então, o negócio é deixar para lá e fazer a OMI super, quer dizer, a omissão superavitária. O negócio nosso, nesse caso aí, a gente não pode esquecer da OMI super. É a base de tudo. Agora, vendo por um lado e vendo por outro. Porque o problema todo mais sério são as pessoas também que estão adstritas ou submissas ou sujeitas a essas pessoas. Porque quase sempre as pessoas que chegam a um determinado ponto, elas começam a liderar outras. A liderança, então, ideológica, ideativa do processo, política, sociológica, isso aí é que é o difícil. Então, uma das coisas aqui que a gente já pode clarear mais é quando a gente vê um líder humano que seja um mega assediador intrafísico, bem claro, é bom a gente clarear as possibilidades que ele pode estar
cavando uma interprisão grupo kármica maior do que aquela que já está. Uma coisa muito séria que tem é que quando mexe com muita gente do ponto de vista coletivo, a pessoa já está numa interprisão grupo kármica. E quando ela alcança isso que eu estava falando sobre o negócio do orgulho, que é a liderança mal feita, ela piora a interprisão em vez de ajudar. Ela às vezes foi colocada dentro de um cargo, de uma função, no desempenho de uma tarefa, para limpar aquilo que passou. E, pelo contrário, a coisa piora. E eu, às vezes, nesse ponto é que eu falo mais. É aí que eu entro com calma. Aí eu pondero, vejo as coisas com a pessoa, examino. E eu não digo que sim. Eu só ponho a pulga na orelha dessa pessoa. Então eu falo assim, ó, você já pensou se você, no caso aqui, você não está ampliando uma interprisão grupo kármica para você? Isso, em vez de ajudar, piora. Agora, primeiro pensa nisso, agora depois pensa a segunda, a outra, a face da moeda. Você já pensou que isso que você está e essa condição foi feita para você ressarcir aquilo que você já estava desviando antes, e você agora está ampliando mais? A gente pode chamar de uma liderança de provação, né, Valdo? Igual tem a mediunidade de provação, né? Agora, veja, é isso que eu vi muito no movimento espírita. Isso dá pena. Porque quando chega dentro do processo da religião, piora tudo. Divide o processo do misticismo, do fanatismo, e a pessoa ela perde a noção racional de tudo, ela não tem lógica. Ela admite aquilo tudo. É o caso lá do cara da Guiana, por exemplo, lá que 975 pessoas suicidaram junto com ele. Eles ajudaram a suicidar as pessoas, mas aquele povo estava seguindo todo mundo, quer dizer, uma loucura total disso. Veja, é um negócio muito sério. Por isso que eu comparo esse cara ao Hitler, é a mesma coisa. Do ponto de vista de efeito, o Hitler matou mais gente. Mas esse cara lá foi pior, porque ele fez a coisa mais direta. Agora, todos são os mastermind, quer dizer, é o verdadeiro autor e criminoso intelectual, mandante da história. Valdo, existe uma impossibilidade cognitiva nessa pessoa também, porque ela não vê o alcance. Ela pensa que é o caminho da salvação. Agora, veja, onde é que eu me bato mais? Qual o argumento que eu uso mais? É a hora que a gente fala, quando você pega os fatos bem claro, às vezes você pode colocar preto no branco, 2 mais 2 igual a 4, certinho, tudo bonitinho, mostrando para ele que aquilo é uma besteira, que ele está cuspindo para cima. Aquilo é contra ele, em primeiro lugar. Então, mostrar a bobagem que tem. Agora, veja, quando a pessoa ela tem muita lucidez ou ela tem alguma racionalidade, ela vai atender isso, a hora que a gente mostra. Porque às vezes ela não teve a oportunidade de raciocinar por ali. Você pega então um raciocínio novo na cabeça dela. Já teve gente que eu não tinha muita esperança de mudar, mas eu insisti. Que os amparadores falaram, não, insista. Eu comecei a insistir, mostrar as coisas, a pessoa mudou. E outra coisa, e quando muda isso aí, você tem que seguir a pessoa, você tem que fazer o follow-up, é o encaminhamento. Você não pode deixar a pessoa ao léu, senão ela faz besteira. Que é o problema da síndrome Swedenborg, aquela coisa toda que tem, essas coisas existem. Então a gente tem que seguir, não tem jeito. Agora, você sabe, muita coisa dessa, foi aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes eu trazia, e depois que ela topou a parada de mudar, aí eu colocava ela junto de mim 2, 3 dias, e depois mostrava, tipo acoplamento, o problema para ela ver a diferença. Tem muitas dessas que mudaram. Tem algumas que estão trabalhando com outros por causa disso. Porque o negócio é tudo materialista demais. Muito carnal, muito material, muito físico, muito, entende? A situação ali. Fisicalista demais. Agora, a hora que a pessoa vê um avô dela na minha cara, pronto, a coisa muda, né? Vê uma mãe que morreu, a pessoa muda. Agora, isso é quando os amparadores dão o new obsta, quer dizer, eles abrem o jogo, dão um sinal verde. Porque nem sempre a gente consegue.
Agora, mesmo nesse caso da religião, por exemplo, que a pessoa, em vez de vir para resolver e limpar, ela cria uma interprisão maior, a base também é o orgulho, né? Do mesmo jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo isso, se a gente começar a raciocinar, a ponderar, fica tudo lógico. O problema é gastar mais tempo com reflexão. O povo não gosta disso. Tem que refletir, pensar, ponderar, ver as outras hipóteses. Sempre tem outras opções, outras alternativas que a pessoa às vezes ainda não pensou. As abordagens, então, é aquilo que eu falo dos flancos. Que é o que eu falo assim, o que é? A nossa consciência, ela é o quê? Ela é o quê? Poliédrica, polifacetada, polifacética. Então, isso aí, ó, às vezes uma dessas é que vai pegar a pessoa. A gente tem que insistir nessas mudanças de abordagem. E a falta da cosmovisão também está relacionada com isso. A falta de diversidade de abordagens que ainda não foram feitas. A pessoa não chega. Por exemplo, aí, ó, essa turma que faz muito debate aí no domingo, eles deviam sempre ver, dentro daquele tema que está debatendo, qual é o processo multifacético, para ver se tem algum flanco que não foi abordado. Sempre, às vezes, tem, viu? Sempre tem. A mesma coisa, você vai assistir uma palestra ou um curso de alguém, sempre, às vezes, aquela pessoa ficou tão apaixonada por um viés, que ela não viu que tem outro junto. E aquele viés não é paralelo, ele é confluente, ele é um afluente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Valdo, isso é mais complicado do que no emocional. Porque às vezes a pessoa não está entrando por aquele novo viés, não é por uma questão de teimosia ou uma reatividade, é porque tem paixão intelectual por determinada linha. Não permite ver, mesmo dentro do nosso universo da conscienciologia. Mas a hora que tem esse apriorismo, a coisa piora tudo. Né? Se a pessoa tem muito apriorismo, está danado. Eu quero dizer para você, está 18. Está certo? Falta um só. Hein? Você já ganhou, né? A parada, até o momento. Mas olha, quem é mais que estudou aí impossibilidade cognitiva? Nós temos que acabar com essas impossibilidades possíveis, as possíveis. Pode pegar aí, Flávio. Ele está querendo um micrófono lá. Você está órfão de microfone. Né? Quando você identifica uma impossibilidade, como priorizar se está na hora de mexer nela ou se ainda não é a hora? É a hora que você vê que no seu trabalho em favor dos outros, conhecer aquilo vai ajudar os outros, não só você. A hora você tem que sair do seu egão. A lógica é terrível em matéria de interassistencialidade. Se vocês colocarem esse método da interassistencialidade nas coisas, vocês estão escrevendo um livro por aí, artigo, isso é muito importante. Amplia seu universo de abordagem. Eu tenho, por exemplo, o meu universo de possibilidades que eu vejo, assim, por exemplo, retrocognição para mim ainda é as minhas são uma mateologia. E eu fico pensando até como é que eu posso conectar, investigar as retrocognições com uma coisa que possa ajudar os outros. A primeira coisa é o seguinte. Você tem medo de você? Eu acho que não. Essa é a primeira pergunta. Muita gente não tem autorretrocognição porque não quer se enfrentar. Você tem espelho na sua casa? Tem. Então tá bom. Como é que eu posso aprofundar nessa pergunta na sua casa tem elevador e no elevador tem espelho dentro? Não, se mostra ser narcisista. Então, se for, esse também não serve. Está vendo? Aquele elevador que tem um banco e o espelho. Dentro do elevador. Está vendo? A pessoa, a moça, melhorar a maquiagem e tal, acertar o cabelinho. Como é que eu posso identificar? Isso é narcisismo. Como é que eu posso identificar esses pontos que eu tenho medo em mim? Se eu não sei, por exemplo. A hora que você vê, isso tem que ser você por dentro. Eu estou falando como é que pode ser a sua reação interna. É a sua palavra mental, a intraconsciencialidade sua, seu micro-universo consciencial. É a hora, por exemplo, que você vê uma coisa e fala, não, isso aí eu não entro, não, isso eu não entro. Por que você não entrou? Pergunta para o Flávio.
Nessa hora é bom fazer um auto-questionamento. Por que é que eu não quero entrar nisso? Às vezes é alguma coisa que você quer sepultar. Muita gente faz isso de uma maneira totalmente inconsciente, instintiva, quase que automática. Ela não percebe que é assim. Aí é que eu falo sobre aquele processo da sutileza e complexidade da personalidade humana. Não é fácil. Isso aí é uma das coisas sérias que tem. Como nós somos sofisticados, querendo ou não. Sofisticados para se enganar, né? Até. Aí é que eu... Entende? As maiores sofisticações que a gente aprende logo de cara é justamente isso. É o sarcasmo, a ironia. Presta atenção. Schadenfreude. Você já notou como tem gente que adora o sofrimento dos outros? Não, adora o sofrimento dos outros, que não é dele. Então isso é terrível, é o Schadenfreude. O negócio é tão generalizado que essa palavra, que é alemã, difícil, ela se tornou popular no mundo inteiro. Schadenfreude. A coisa impressionante, que é o chá do Freud, né? Não é fácil. Mas o que você queria, chefe? Então, você tinha falado essa questão a questão de multifacetária. Agora, aí você, através disso, você preenche as lacunas, como no caso seu, também do verbete. Mas como é que se consegue, vamos dizer, providenciar isso para preencher as lacunas, através da multifacetária, a questão multifacetária? O problema todo que eu vejo é o seguinte: as suas facetas que você aplica, usa, emprega na sua vida, elas são prioritárias? Então, é tolice se a gente quer pegar todas as facetas que nós temos. O problema é pegar aquelas que sejam prioritárias. Então, é isso que eu chamo lá. Quais são os skills? Quais são os potenciais, as potencialidades? Quais são os seus desempenhos, a sua performance melhor? O que é que você tem como talento, como dom? E que sejam aplicáveis dentro do desenvolvimento e execução da sua ProEx. O que eu vejo aí mais é isso. Todo mundo é complexo, todo mundo é complicadinho. Agora, a coisa começa a ficar descomplicada no momento que a pessoa começa a pegar a priorização. Com a priorização a coisa melhora. E outra coisa, há uma potencialização desses recursos da pessoa, os dons dela se ampliam. Então ela junta a vocação com a sua potencialidade, ela junta também a parte... Agora, o que eu desejaria mais era examinar um por um aqui e ver a capacidade de triagem que essa pessoa tem. A hora que a gente vê essa capacidade de triagem, ela teria que aplicar em si mesma, em primeiro lugar. Com isso, ela ia enfoguetar, o negócio ia potencializar tudo que ela tem. Foi isso que eu falei desde que eu lancei o conscienciograma. O conscienciograma objetiva essa meta. Então eu vejo qual a sua capacidade de triagem, de seletividade, de escolha. Isso é uma coisa seríssima. Entende? Então, por exemplo, eu mesmo vivo pedindo para vocês, observa bem o que eu faço. Toda crítica que vem de vocês pode ser uma minoria da minha triagem. Entendeu ou não? Mas é aquilo que a Malu falou já, que existe uma tendência a pessoa ficar conservadora. Não, pois é, mas essa é quando ela está engessou. Ela está engessada. Nesse nível aí, porque às vezes chegou numa determinada idade, ela não vai mudar mais. Então, ali é só outra vida, outro corpo, tem que renovar. Mas aí tem gente, eu falo, inclusive aqui entre nós, deve ter gente assim. Quando engessa não tem jeito. Agora, o processo todo físico aí, às vezes, quase sempre é neurológico. Mas para desengessar, existe a possibilidade?
Não existe. A primeira coisa que você tem que pedir para a pessoa é ver se ela ainda pode fazer exercício. Através do exercício, ela começa a transpirar, começa a desintoxicação, porque às vezes não adianta. É cara desse que passa sem ir no vaso, no troninho, 3 dias. Essa pessoa está intoxicada. Isso aí é das coisas mais difíceis que tem. A constipação intestinal mostra a burrice nascida da ignorância sobre a situação da fisiologia. Então, isso é terrível. Eu examinei muito isso no interior. No interior tinha muita gente assim. Entende? E outra coisa, nas gerações antigas, isso era muito comum, você sabe disso. Hoje não é mais, porque tem muito critério, muita coisa que se fala, muita publicação, se fala demais. Todo mundo sabe. Quer dizer, conclusão dessa história toda. A humanidade atual faz muito mais cocô do que a humanidade antiga. Está claro? Eu estou dando aí a maior filosofia do dia. Eu quero... Mas veja, de uma lógica, não adianta vocês falarem nada que vocês estão contra os fatos. Eu quero analisar o caso nosso aqui. Nós temos informação até demais. Agora, como utilizar essas informações? É meu prioritário, naquilo que você está fazendo. Por exemplo, você está fazendo um livro, todo mundo aqui divide e vê. Aquilo que a gente fala aqui, que nós debatemos, as brincadeiras que nós dois aqui mantemos, esse negócio todo, quem pode aplicar isso no livro que a pessoa está estudando? Porque tudo tem a moral da história. A moral aqui é intelectual, mas ela existe. O que você queria falar? Não, se você está falando da triagem aí, deve ter relação aqui com a sinergismologia. Você colocou o sinergismo maior, autocompreensão, menor atribulação. É isso aí, né? É isso aí. É justamente isso. Aqui, ó, o autossinergismo cognitivo. O sinergismo maior, autocompreensão menor, atribulação. Isso aí é menor atribulação. Quer dizer, melhora tudo para a vida da pessoa. Entende? Ela vai se sentir melhor consigo mesma. O que é? O senhor tinha falado há pouquinho aí que cada pergunta nossa era uma avaliação da sua triagem. Eu não sei se eu entendi. Me ajuda a minha triagem. Ajuda a sua Ajuda triagem. sempre. Certas observações inocentes, ingênuas que a pessoa faz, pode me ajudar muito a minha triagem. A futura, né? Para outra... Não. São vários aspectos. Primeiro, se aquilo é uma bobagem, vai me mostrar o nível que nós estamos. Então, eu preciso chegar até aquele nível, que às vezes eu estou um pouco acima. Se aquilo transcende o meu conhecimento, é porque eu preciso de levar até lá, porque eu estou por baixo. Então, a triagem, ela mostra você embaixo e em cima, e no meio, o tempo todo. Triagem é uma coisa muito séria. Pensem bem nessa palavra hoje, triagem. Entendeu? Seletividade da história, é o juízo. Isso aqui é o juízo crítico. O verdadeiro juízo crítico é esse. É o processo do veredito perante a realidade. Então, a avaliação é relacionada direta com a triagem. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui sobre análise e síntese, é isso. É isso. É a triagem. É a triagem, escolha. Tudo que eu falo aqui sobre hermenêutica é isso. Na verdade, a síntese é tudo mais que eu escolha falo sobre essas coisas. Né? A síntese é mais escolha do que a análise, né? Porque tem uma outra questão aqui na terceira linha da fatologia. O senhor coloca imensurabilidade. As imensurabilidades. Eu queria saber, essa imensurabilidade nesse contexto aqui da Pois é, mas o problema todo é esse. As coisas imensas chegam num determinado ponto que elas começam a ficar infinitas. Sim, ou inconclusivas. Não, estudando isso hoje. Aqui, ó, não, o problema é a inconclusiva braba. A inconclusiva que é a inconclusiva braba, que é justamente uma teologia. Então, veja, isso é a infinitude. A infinitude é a mesma coisa disso aí. Agora, veja, isso está dentro daquilo que eu estava falando aqui, ó, para Magali. O processo da totalidade. Entende? A totalidade é inconclusa, totalidade, né? Que é o que eu chamo de tudologia. Que é inconclusa, né? Porque... É inconclusa. É o horizonte, ele é inconcluso. Outra coisa, a consciência livre, ela é inconclusa. Isso não tinha. Agora, eu só te pergunto, qual a consciência que não é inconclusa? Pois é. Não existe. Sr. Valdo. Entendeu? Aí é que é o X. Então, veja, a inconclusão é o processo da imortalidade. Agora, o nome que o povo gosta dentro da ciência convencional é indefinido,
ou infinito. Não é infinito, eles gostam mais do indefinido. Que lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Porque o indefinido é ambíguo, né? Porque não, é sem definição, mas é infinito mesmo. Eu estava estudando isso hoje. Foi? Tá. Eu estou ainda acabando de peguei no tranco, te peguei. Gente, aqui outra. Tenho formação superior em informática há 8 anos e bastante experiência, um excelente currículo, entre aspas, como afirmo os que o veem. Entretanto, há quase 6 meses estou sem emprego e, apesar das várias tentativas, não consigo recolocar-me no mercado. Pessoas de confiança, cosmoética e com parapsiquismo falaram-me em assédio por parte da minha ex-esposa, uma separação recente, inclusive engajada em grupos para esse fim. Procede realmente? Além de tudo que já tenho feito, como posso resolver isso de vez? Uma coisa muito séria, muda de cidade, porque informática serve para qualquer lugar. Muda de ambiente, vai para outro, que você não vai ter influência de nada, você vai dar um basta em tudo que parou. It's enough. Chega, acabou, dá um basta e vai para outro lugar. Agora, outra coisa, quando você for trabalhar, não mostra o currículo muito grande não, que às vezes isso assusta as pessoas. Pode ser que alguém já recusou você, porque ficou com medo de você, devido à concorrência na empresa. Isso acontece nas melhores famílias que eu tenho visto em matéria de informática, principalmente da área da informática. Então é um senhor perigão isso aí. O processo é a pessoa entrar mais de fininho na história. Se entra com muito rompante, mostrando a realidade, isso é duro. Você sabe que isso tudo acontece, né? Uma pessoa igual a esse nosso amigo não pode usar a barba do jeito que eu uso, quer dizer, que chama atenção, não pode criar um tipo. Eu posso. Agora, eu demorei até poder criar um tipo, entendendo? Para fixar a minha condição. Ele não pode. Ele não pode fixar um processo desse. Ele só pode fazer isso se fizer, por exemplo, igual o Lísio, que o negócio todo faz, uma firma de informática. Aí a coisa muda, ele é o dono, ele é o executivo, entende? Aí a coisa é diferente, é o proprietário. O que são os pensamentos involuntários e os pensamentos compulsivos para o senhor? Porque as pessoas são vítimas deles, a maioria pensamentos inúteis. O que se chama comumente de mente é o mental soma. Se lembra o filme 2001, Odisseia no Espaço, onde o computador Hall simulou um estado de consciência própria e luta pela própria sobrevivência? Não acontece algo semelhante com a nossa mente, graças ao processo da identificação da consciência com os pensamentos que temos? Olha, isso tudo tem sua relação, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mente é apenas a cabeça do cérebro humano de uma pessoa. Então ainda não é. O mental soma é você, é o paracorpo do discernimento. Ele é o maior representante, mais oficial, mais chegado ao paracérebro. Agora a mente é apenas o cerebrinho, não tem nada disso. Cerebrinho e o cerebrão. Cerebrinho chama-se cerebelo, cerebrão são os 2 hemisférios cerebrais. Isso não vale nada. Por quê? A maioria das pessoas não recuperaram os seus cônscios. Então as unidades de lucidez ainda são muito pequenas. Sendo assim, mente é uma coisa... A mente mente para a mente. Ou seja, para a pessoa, a mente não corresponde à realidade dela. Isso é apenas um pedacinho, não serve. Então, esses pensamentos involuntários, o pensamento compulsivo, uma coisa boa que a pessoa deve estudar, é aquilo que eu chamo de palavra mental. O que é a palavra mental? É aquela palavra que você conversa com você mesmo, você estabelece um diálogo. E esse diálogo, quase sempre, a pessoa estuda o alter ego dela, e ela não sabe nem às vezes que tem um alter ego. Então ela começa a fazer o diálogo consigo mesmo. Não, eu vou fazer isso. Não, eu não posso. Então eu tenho que ver isso. Não, eu tenho que ver aquilo. Então essa palavra mental é que a pessoa tem que levar para as suas reflexões. Essas reflexões é que pode ajudar. Nesse caso, por exemplo, os nossos laboratórios, vários deles foram feitos para isso. Um dos mais sérios que tem aí, por exemplo, é o Pensenologia, que visa isso aí, o objetivo é isso. De modo que o processo nosso é pensar na palavra mental. Em Fatologia, página 38, no final da 5ª linha, como superar?
Fatologia, quinta linha, os desafios de se buscar saber o ainda ignoto. Os desafios de se buscar saber o ainda ignoto. Os esforços para a superação das dúvidas, impasses, e mega problemas. A dissonância cognitiva. O ato de encarar as ineficácias cognitivas da humanidade. As más perspectivas pessoais. A cognópolis. O que é que você está querendo saber? O problema é o seguinte, eu te pergunto, o que você entendeu disso? O que você vai fazer com isso? O que você pretende fazer? Como é que é a situação? Eu estou dando a ideia para você pensar. Agora, veja, um dos máximos que nós temos é justamente esse aí, vocês marcaram, né? Que é o problema das dúvidas, impasse, certeza, enigma, utopia, impossíveis, mega problema, dissonância. Certo? Essa é a dissonância cognitiva. Então, tudo isso é que tem. Agora, todo mundo tem esses processos. Agora, nós temos que ver o que a gente precisa de deslindar, de esclarecer o mais depressa possível para melhorar o andamento dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Então, a primeira coisa é ver isso na prática, sermos pragmáticos com as dúvidas, os impasses, as certezas, os enigmas, utopias, os impossíveis, enfim, os mega problemas evolutivos que nós enfrentamos. Se a pessoa busca a evolução própria sem prejudicar as pessoas, não é suficiente, por que a assistência se torna essencial para a evolução? Escuta, quando a pessoa ela anda sozinha, ela está egóica, querendo ou não. Por quê? Ninguém evolui sem outra. E outra coisa, você acha que você está fazendo sua vida sozinha? Você começou, por exemplo, a sua vida dependendo, pelo menos 2 pessoas, ao que me consta. Mas deve ter sido mais. A primeira, a mamãe. Segundo, o papai. Agora, deve ter outras coisas junto. Deve ter mais alguém. Havia madrinha, havia uma ama seca, havia uma babá, havia a tia, havia a vovó, havia o vovô, havia a professora que te ajudou na escola. Quem é? E por aí vai. Você nunca foi ajudado na sua vida? Se você foi ajudado, você tem uma dívida com a humanidade, você tem que retribuir aquilo que te ajudaram. Então veja, a maior besteira que tem é ter um pensamento desse. Eu vou repetir o que ele perguntou. Ela perguntou. Se a pessoa busca evolução própria sem prejudicar as pessoas, não é suficiente? Conclusão, não é suficiente. Isso é burrice do burraldo, do burrildo e do burroide. Está tudo errado. Sem assistência, como é que a pessoa vai viver em paz com a sua consciência? A pessoa é assim porque ela é autista, ela é egocêntrica, ela é orgulhosa, ela, enfim, ela está engessada no próprio egão e no próprio umbigão. Ela não saiu disso, só olha para o umbigo, mais nada. Eu acho que com isso você está entendendo o nosso ponto de vista. De modo que eu digo para você, outra vez, não é suficiente, não. De modo algum, isso é irracional. Já que o senhor tocou no assunto ocorrido em Santa Catarina, o que acha da afirmativa? A vítima escolhe o seu algoz e cria as condições do crime. O criminoso deixa assinatura, modus operandi, na sua vítima ou no local do crime. Até um certo ponto, isso tudo tem sua razão. Agora, talvez quem tenha mais razão é a turma lá da Cross Jordan, né? Que eles falam o seguinte, uma coisa muito séria. Todo cadáver dá a sua mensagem. Eu acho isso máximo. Esse eu acho que ganha de tudo que ele falou ali, não é? Todo cadáver tem uma mensagem para dar. Quer dizer, você encontrou um cadáver na rua, você não sabe o que morreu nem nada, o que é. Ele tem uma mensagem. Agora, nós temos que saber interpretar a mensagem. Tem que ver desde os gurgumilos mais íntimos daquele corpo, que é o cadáver, até tudo que sobrar nele para ver em torno. Com isso, você vai interpretar a mensagem que ele deixou. Todo cadáver passa para você uma mensagem. Isso aí, gente, é da Cross Jordan. Existe tudo isso também no Law e Order. Eu estou só falando aqui para ajudar vocês de vez em quando. Esse ano eu resolvi fazer uma campanha aí para ver se melhora a televisão, né? É o jeito, né?
Quando ocorre as dessomas, na maioria dos casos, há disputa pelos despojos energéticos do holochakra, das consciências energívoras, ávidas. Qual o mecanismo que impede essa ocorrência nas doações de órgãos, de sangue, de plaquetas? Tem a paradora extrafísica que está olhando isso tudo. A equipe especializada na contenção é isso mesmo, das consciências nos ambientes de assistência médica, é isso aí. Tudo isso tem assistência. Aonde tem mais assistência na Terra são nos hospitais e nos centros de atendimento à saúde. Lembre-se disso. Qual a sua definição para ego? É uma patologia? Como ele aparece e se perpetua? Não, primeira coisa, ego é uma coisa ambígua. Ego é você. Ego é a sua consciência. Eu não estou falando égua, não. Estou falando ego. Então, vamos entender bem isso. Então, ego é a consciência. A consciência, ela tem aspectos bons e tem aspectos ruins. Quando tem aspecto ruim é porque o ego animal ainda está se manifestando. Eu quero dizer para você que eu ganhei de você 19, né? Eu estava certo. Paulo. E a primeira vez que nós fazemos isso aqui, alguém tinha que acertar, né? Entende? Agora, então, veja. Ego, então, é a sua consciência, é você. Agora, você pode estar acertando ou pode estar errando. Você pode estar puxando brasinha só para você, ou pode estar distribuindo o seu peixe com todo mundo. De modo que aí depende do que é, né? A situação. O que você queria falar? Walter. É você? A questão da decidofobia, ela é mais a questão da decidofobia. A decidofobia? É mais uma questão de execução do que de triagem, ou está envolvida? Depende da pessoa. A decidofobia de diversas causas. A etiologia é variável. Isso varia infinito. Às vezes, por exemplo, é um processo que encruou ao pensamento e à determinação da pessoa por um trauma. Aquele trauma deixou fundas raízes que a pessoa não consegue extrair. Então ela fica com medo. Uma coisa muito séria que tem decidofobia, por exemplo, no Brasil ainda, é o processo da criação familiar feita pelo pai ou pela mãe que eram repressivos demais, repressores demais. Então o cérebro familiar, às vezes, ele cria mais a decidofobia. A pessoa fica em dúvida. Tem pessoa que chega aí, que está com 50 anos, ainda está com decidofobia. Eu viro para ela e falo assim, você ainda tem pai? Você tem mãe? Eu falo assim, não, então acabou. Você não precisa mais de repressão, você comanda a sua vida atualmente. Isso na prática é o máximo, você não acha? O que é que você está rindo? É. E quanto à questão da triagem, você pode dar um exemplo para eu não estou conseguindo entender muito essa questão da triagem, aprofundar. Eu viro para você e falo assim, aqui ó, tem 2 aparelhos de esquentar, esquentadores. Como é que você vai selecionar isso? Isso é uma triagem, você vai escolher o qual. Tem aquela pessoa que é miserável e fala assim, não, eu vou ver pelo preço, eu vou comprar o mais barato. Quer dizer, essa é burra, está entendendo? Então veja, já começou a ser analisada a natureza da triagem. Como é que está sendo feito? Uma outra coisa, a triagem. Você na hora que vai escolher uma coisa no supermercado, o que é que você faz? Você faz uma triagem ou é no escuro? Você já compra uma coisa que você já conhece? Outra coisa, quando aparece uma coisa nova, você não dá atenção para aquilo ou dá atenção? Agora, a sua atenção é de logo pegar a coisa nova ou de analisar? Isso tudo é triagem. Eu, por exemplo, toda coisa nova, eu sou de Minas. Eu ponho um pé na frente e outro atrás. Eu não aceito a coisa de cara. Entendendo? Tudo que é de uma primeira geração, eu vou com calma. Vamos devagar. Seja remédio, seja alimento, seja um veículo, seja o que for. Um objeto. Vamos devagar. Entende? Deixa primeiro o povo fazer a experiência. Aqueles que são afoitos, entende? São assodados, impulsivos, ansiosos, precipitados. Deixa, depois a gente vai. Eu estou no vácuo dos impulsivos. Está entendendo? Para poder ajudá-los. Quem é que habita a baratosfera? Os precipitados. Tem lógica isso aí para você, mais ou menos? Agora veja, aplica a triagem em qualquer coisa que você faça.
Entendeu? Vamos pensar nisso. Olha a seleção de tudo. E faz o levantamento de tudo. A hora que eu escolhi a minha roupa toda branca, vejam a triagem que eu fiz. Eu estou objetivando alguma meta com isso. Tem algum fim. Tudo meu tem meta. Isso é uma triagem. Estou te falando uma coisa bem objetiva, de todo dia, de toda hora. Já notou que a minha luva é branca? Essa aqui não, ela é daquele material que é contra o UV. Isso aqui é especial. Aqui, ó. É a mesma da camisa, é a mesma das coisas que eu uso. Essa é por isso que ela é aqui, ó, ela é furada aqui, para você poder usar o chakra. Dá para fazer o arco voltaico, né, Valdo? Dá para aplicar o arco Isso é para fazer o arco voltaico. Essa aqui eu posso fazer folgado. Posso fazer uma pergunta? Terminou? Pode? Valdo, a gente nota que quanto mais a pessoa tem um empenho em vencer os impedimentos, as impossibilidades cognitivas, mas não consegue introduzir o viés da assistência, menos ela alcança. E a gente nota que quando fica a interassistência vira um megafoco, ela vira uma coisa pragmática, sincera, diária, principalmente tarística, de esclarecimento. A gente vê que dissolve mais as impossibilidades cognitivas. Os amparadores vão dissolvendo para a gente, eu sei porque eu experimento essa condição de ficar com um problema, pensando, e aquilo vai dissolvendo, mas a partir de alguma coisa que eu fiz que esclareceu alguém. Só naquele contexto é que surge para mim a resposta. Então, talvez uma coisa para se pensar fosse realmente essa, porque fala-se em assistência, mas ainda não há uma compreensão real do que significa isso de não ficar com uma constipação intelectual de experiências, sem dividir. Todo mundo que cria problema com o processo de assistência ainda tem um pé na baratosfera. Isso é uma regra. Não, porque é inconcebível esse pensamento. Uma imaginação que ainda concebe isso é porque está muito baratosférica. Por exemplo, a gente não pode falar que essa pessoa seja criminosa, nada disso. Só que ela tem muita omissão deficitária. Então, até que ponto, por exemplo, que uma omissão deficitária, cronificada, antiga, ela, por exemplo, é criminosa? Vai chegar um ponto que vira, é um dolo. Isso é que é o terrível da gente pensar na questão do paradireito. A cosmoética. Gera uma insensibilidade, né, Valdo? A pessoa fica meio que anestesiada. Vai. Pode falar do tema, mas ela não consegue compreender. Não quer dizer que eu compreenda. Agora, veja, mas isso aí é aquele problema. A pessoa, por exemplo, a máfia está lá. Ele não está de acordo com aquele povo da máfia. Ele não trabalha com aquilo. Mas ele também não faz nada para ajudar. Tem alguma coisa errada. Ele não se posiciona. Então, veja, como é que fica? Aí ele vai falar para você que ele é universalista, não é isso? Que é o povo lá do bifrontista. Que fala, não, eu sou muito universalista, eu fico em cima do muro esperando ver o que dá. Agora, Valdo, então até que ponto a falta de posicionamento também, em geral, das pessoas, em geral, não cria essa condição do impedimento, da impossibilidade cognitiva? Ela não permite ter uma outra experiência, né? De se expor, de quebrar certas barreiras. A neofilia mostra egoísmo em certas pessoas, mas na maioria a neofobia é que é egóica. Agora, é uma coisa muito estranha a gente pensar. Por quê? Nisso. Como é que a neofilia é característica? A neofilia, às vezes, sim, porque a pessoa exibicionista, por exemplo, ela gosta da coisa nova. O percentual é pequeno, mas isso existe. Agora, a neofobia é a pessoa mais séria, porque ela já acha que ela já é a dona do mundo. Então, são esses caras que no milenarismo eles falaram o fim da ciência, o fim da filosofia, o fim disso, o fim da análise, o fim da arte, o fim do livro. São as bobagens deles. Eles acharam que ia chegar ao fim. É a locomotiva que chegou, não tem mais. Não há mais linha depois lá. Bobagem. Não existe isso. A locomotiva evolutiva ela é sem fim. E outra coisa, ela não é paralela a nada. Tudo é convergente. E outra coisa, todas essas linhas dessa locomotiva atravessam.
Então tem o virador, como diz o cara, é o viradouro, aonde vira, para a pessoa vir e juntar com os outros. É a baldeação, que é o problema. E outra coisa, tem que levar aquele negócio para passar. O problema nosso é colocar todo mundo na mesma linha ou atingir o mesmo destino. Que isso a gente não precisa falar, esse segundo aí não precisa, porque cedo ou tarde todo mundo chega lá. Agora o problema é a gente fazer isso mais rápido. Saí da doutrina dogmática há algum tempo, em consequência recebo cobranças para retornar ao fechadismo consciencial. A impossibilidade cognitiva tem algo a ver com o radicalismo dele? Sim. O problema é o seguinte, aqui, não falou aí qual que é a doutrina dogmática. Mas, por exemplo, na Umbanda, às vezes o negócio vai para 5 anos. No Espiritismo, às vezes, para 12 anos. No Rosa Cruz, às vezes, vai mais de ano. Cada um tem um processo de não perder o soldado na guerra que eles estão travando da religião e outras coisas mais. Isso é batata. E a pessoa vai ver o seguinte, que as pessoas, elas fazem as requisições para a pessoa voltar, às vezes querem comprar a pessoa de volta, outra hora, junto com a pessoa física, tem uma pessoa extrafísica assediadora, tudo fanático. Enfim, é um monte fanático para não deixar perder a pessoa do rebanho, a ovelha que foi desgarrada, segundo o que eles falam. De modo que aí, você tem que ver o seguinte, no seu caso, qual a doutrina dogmática que você deixou, para você ver quanto tempo isso demora. Das coisas que a gente tem visto aí, essas idiosincráticas, ou seja, essas seitas idiosincráticas tipo africano, elas é que insistem mais. Às vezes vão para 6 anos. E algumas, se não tiver cuidado, até mata as pessoas que saíram. Tudo isso existe. Agora, na máfia que é pior. Tem também, parece, um processo chinês e também uma máfia japonesa, que também era assim. Se o cara saiu, eles matam. Então, isso aí tudo acontece com as religiões. Até a Igreja Católica é assim. Agora, o período, ele se amplia, eu estou dando toda a dica disso, que eu estudei isso muitos anos. Porque eu passei por isso, né? Depois dos 34 anos que eu deixei o movimento espírita. Mas então, o caso é o seguinte, durante um período muito grande, aquilo ocorre. Agora, isso demora mais, quanto mais a pessoa esteve dentro da doutrina dogmática. Proporcional também à equipe, ao cargo, à função que ela exercia. Se ela era um diretor, se era alguma coisa exponencial lá dentro, isso é pior ainda. Agora, quando eles desistem de você, é a hora que eles falam que você é doido. Foi o que o Hitler fez com o Rodolfo Hess, aquele cara que foi para a Inglaterra para fazer a paz com a Inglaterra. Então ele falou, não, esse cara é louco. Ficou livre dele. Você está entendendo? O Hitler não arranjou outra saída. Falou que ele era louco. Entende? Então, o problema, eles falam que a gente é louco. Comigo, eles falaram. Eu era uma pessoa fora de série. Nunca tinha participado, como eu nunca participei até hoje, de nenhuma sessão de desobsessão. Só mexia dava passe, melhorava as energias, tudo para ajudar os outros. Então, eu era um santo. O dia que eu saí, eu virei um anticristo. Então, aí, eles achavam que eu precisava de sessão de desobsessão, porque eu estou lá deixando o espiritismo. Entende? Isso é típico do processo. Então, eu sei tudo isso aí, como é que é. Agora, eu sofri, durante 2 anos, tudo quanto era pressão de muita gente. Agora, o mais forte que teve foram 14 pessoas que se juntaram e foram falar comigo no Rio. Eu, então, desafiei a eles para chamar um psiquiatra deles, quem quisesse, para vir debater comigo, e arranjar os juízes também isentos, para ver quem é que estava mais correto. E eu ia debater com eles, não toparam a parada do debate. Que ia acabar com o espiritismo, né? Porque aí eu ia falar tudo que eu estava pensando. Né? Eles desistiram. Foi aí que eu falei com eles para fazer um livro chamado Princípios do Espiritismo, né? Uma coisa bem primária, para o povo entender o que era, atualizar as bobagens de Allan Kardec. Falei uma opção de besteira que Allan Kardec tem para cortar aquilo, mas ficou por isso. Esses foram dos últimos. Depois disso eles recuaram. Ninguém me deu, todo mundo me deixou em paz. Agora,
Então, muitos desses falaram, não, o Valdo virou assediador, ele é doido, tá? Pirou. Entendeu? Então, essa pessoa aí, ó, esse nosso amigo, deve estar passando por isso. E outra coisa, eles mandam isso por telefone, hoje tem e-mail, tem tudo quanto é tipo. Presentes, livros, coisa que sai, gente que a gente teve contato, uma opção de coisa. Eles fazem tudo para seduzir a pessoa. Tudo é um processo de sedução. Sedução técnica, dogmática, tudo quanto é jeito. É bom a gente esclarecer isso, porque isso acontece. Aqui, uma boa parte de vocês todos já devem ter passado por isso. É que às vezes vocês não se manifestaram, não foram exponentes, né, ou expoentes lá dentro do processo da ideia. Porque quando né, o negócio causa polêmica. Por exemplo, eu sou o chamado bicho-papão do Espiritismo. Como é que uma pessoa espírita que estava lá na liderança do movimento no Brasil, levou até o movimento para fora do Brasil e deixa aqui tudo e fala, não, eu estou trabalhando com uma outra coisa, eu sou Max Dissidente, eu estou fazendo uma coisa um pouquinho superior a essa. Agora, ó, acho que vocês todos devem ficar aí, está se sentindo bem, está ótimo, isso é muito bom. Fica aí que é o seu nível. Agora, quem quiser me seguir, venha, mas a situação tem que mudar. Nada de estar com, vamos fazer atalhos. Então é tudo mais antipático. Quem é que quer ser antipático? Eu falava isso nos espíritos. Quem é que quer ser antipático? Venha para o meu lado. Eu vou entrar agora no partido da antipatia. Mas hoje tem a projeciologia espírita, né, Valdo? Não, mas não é isso. Hoje eles estão mais favoráveis, já tem centro espírita estudando os livros, tem uma opção de coisa, por incrível que pareça, tem. Agora, é porque eles ficaram órfãos e viúvos e viúvas. Porque o Chico morreu, aquela coisa toda, tem muitos então que vêm atrás de mim. Professor, é a vida. Como é que ficou, quando o senhor saiu, como é que ficou a questão dos amparadores que ajudavam naquela época, o André Luiz? Não, eu tinha, o meu amparador básico mesmo, que eu trabalhava mais lá, era o Talmal. Já naquela época? Era ele que ajudou a fazer, por exemplo, o Centro Espírita lá da Casa do Cinza. Tudo era dele. Agora veja, isso é o que eu falava. Que tem amparador, por exemplo, o enumerador já estava comigo há muito tempo. Uma outra coisa, o EM chegou quando eu estava lá. E muita coisa eu tinha que calar a boca, não dá para falar. Mas esse pessoal... Outra coisa, eu sabia que eu era o Zéfiro, eu não podia falar nada. Nunca falei isso no movimento espírita. O Chico sabia que eu era o Zéfiro. Que a Emmanuel já tinha falado para ele. O Emmanuel, o senhor falou que já foi para a Europa, né? Ele agora foi, está ressomado na Europa. O André Luiz? André Luiz, ele está por aí, eu não sei das coisas dele corretamente, não. Ele estava trabalhando umas coisas muito sérias, eu não sei como é que está. Mas ele era bem engajado, os dois eram bem engajados com o espiritismo. Não, o André Luiz não era tanto, não. O Emmanuel sempre foi engajado com religião, com a Igreja Católica. O Emmanuel é da época do Cristo. É gente assim, ó, com J. Cristo. É daquele povo. Então é gente bem chegada lá dentro, negócio de Vaticano, essa coisa toda. Agora, as colônias extrafísicas que ele relatava nos livros lá, aquele Sexo e Destino, essas colônias, elas eram colônias, o pessoal não tinha muita lucidez lá, ou tinha... Não, eles têm, mas é que ali você tinha que fazer dentro daquele nível. Se André Luiz colocasse qualquer exposição mais avançada, eles não publicariam o livro, ia criar uma celeuma danada, ia criar problema para todo mundo. E outra coisa, o André Luiz e Emmanuel não iam fazer umas coisas dessa contra, porque isso viria contra os médicos. Quem ia sofrer seria o Chico, eu, tudo. Você está entendendo? Entendi. Gente, lá dentro você tem que fazer aquilo que eles querem. Você está na máfia, seja mafioso. Então muita coisa ele omitiu. O Arlindo conhece bem essas coisas todas, não é isso? Não é isso? Muita coisa ele omitia, então, nesses livros aí da história. Como é que é? Algumas coisas ele tinha que omitir, então, para não... Pois é, mas o problema é o seguinte, ou você fica lá ou você cai fora. Foi o que eu fiz, eu caí fora. Eu ajudei dentro daquilo que eu pude. Quando chegou num ponto que não dava mais, se eu permanecesse lá, eu ia me acumpliciar com as coisas. Eu não quero isso. A gente ajuda. Eu ajudo até a gatinha. Por que eu não vou ajudar o movimento espírita? Você está entendendo ou não? Claro. Agora, o meu processo não é esse, a minha praia não é essa.
Minha praia é outra. Meu processo é de consciência, é a Tales, é a cosmoética, é acabar com esse problema de um pensamento único, não ter pensamento divergente, não dá. Nós temos que ter pensamento divergente. Conscienciologia é pensamento divergente, tudo e todos, qualquer um pode chegar aqui e debater tudo, tudo é debate. É o princípio da descrença. Agora, o espiritismo não tem pensamento divergente. Então, eles falam que é universalista. Não são universalistas, não pode ser. É sectário. É Allan Kardec, é J. Cristo só. É a federação, ou as federações. Então, não tem jeito. Isso é bitolado, não dá. Agora, estuda o passado da gente. Agora, veja, eu falava lá, comigo mesmo, eu, ponderando, aquele negócio da palavra mental. Eu passo 200 anos estudando as coisas sem ressomar. Eu estava lúcido. Fui procurar melhorar meus nível de lucidez. Agora eu venho para cá e vou repetir as bobagens de 300, 400, 500, 1000 anos aí. Chega. Agora, eu tinha que entrar e começar a repetir. Tem coisa que não tem jeito, você tem que repetir. Uma das coisas, você tem que entrar no parto. Todo mundo aqui nasceu de parto. Alguns de cesariana, né? Tá certo? Com essa mudança, então, esse pessoal também saiu de lá e agora já vai entrar com a ProEx dentro da... Pois é, mas agora veja, essa turma toda do movimento espírita, todos eles, uma boa parte, principalmente aqueles de mais cabeça, todos vão fazer a primeira série do curso intermissivo. Vão começar com isso, então eles vão chegar aí. Muitos deles, tem alguns que eu conheci aqui que estão fazendo, tem alguns que já estão até ressomados, que eu conheci no movimento espírita, e eram fanáticos. Mudaram tudo. Eu encontrei com eles fora do corpo, mudou tudo. Com o curso intermissivo a situação muda de figura. Professor Valdo, o senhor comentou antes a respeito dos automedos, que é para pesquisar assim, nisso eu não entro. Eu quero entender a diferença dessa postura, dessa pesquisa. O que eu falo é por causa da pusilanimidade, alguma coisa, algum trauma que a pessoa passou. Aquilo então criou, entende? Aquilo é o supor, o estupor. A pessoa virou a cara para as costas. Entende? Estupor é isso, virou a cara para as costas. A diferença disso para quem não por banca, quem não tem competência. Como é que a gente vai identificar uma coisa e outra? O problema todo é ela ver que ela está em subnível dos seus potenciais. Se ela faz o levantamento dos potenciais, ela vê que ela tem mais coisa, ela tem mais força do que aquilo que ela está produzindo. E o resultado é pífio, é pobre. Ela tem capacidade de ter mais do que aquilo. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, quase sempre tem algum medo nisso. É o medo que dá a decidofobia. Essas fobias todas, tudo é medo, né? Então, a decidofobia é uma das principais delas. Agora, você veja, o próprio Instituto, o nosso trabalho da Conscienciologia, eu já vi isso mais de uma vez. Que você quer dar um cargo para uma pessoa, para exercer aquela função muito séria, que ela tem capacidade, você tem confiança. Ela vira para você e fala assim, você tem mais confiança em mim do que eu em mim mesmo. Você está esperando mais coisa de mim do que aquilo que eu acho que eu sou capaz. Eu não quero isso, eu não quero tanto. Eu quero menos. Então, veja, essa covardia, eu já ouvi isso não sei quantas vezes, dá uma pena danada. Então, não adianta. É como se fosse aquele professor que está falando para um aluno. Você é capaz de fazer essa conta de soma, faz força, você vai conseguir. Mas ele não quer nem pegar os números para fazer a conta. No entanto, é só uma soma. O professor sabe que ele é capaz de fazer aquilo, que ele já conhece o aluno. O senhor perguntou antes se a pessoa tem algum medo de si mesma, né? Você tem algum medo? Isso tem a relação... Não, agora a pessoa que tem medo de si própria é aquela pessoa, por exemplo, tem uma raiva danada sobre determinado assunto. Então, ela tem medo, se começar a falar naquilo, ela se exaltar, vai subir pelas paredes, ela vai entrar num surto. Tem pessoas assim, você sabe disso.
Tem certos assuntos, se tocar, a pessoa encrispa. Ela, na mesma hora, entra em surto. Tem muito disso. Então, de certa forma, ela não está com uma incapacidade autocognitiva, porque ela, por antecipação, ela já não entra porque ela sabe que ela vai estourar. Agora, nesse caso, mas a maioria não entra patologicamente, porque a pessoa é covarde, ela não assume, ela não quer saber, ela é frágil. Temos que fazer força, né, para ajudar, né? É o jeito. Tá certo? E as principais causas dessa impossibilidade autocognitiva, o que trava nós não aprofundarmos? É inexperiência, né? Imaturidade, é falta de vivência mesmo. O processo todo é esse. Uma pessoa, por exemplo, tem falta de vivência de reflexão. Ela, então, dentro da cognição, é fraca. O que aumenta mais a cognição, ou seja, a autocognição, é a autorreflexão. Que a pessoa começa a examinar a si mesma. Você já deve ter conhecido na sua vida gente que nunca fez nenhuma avaliação de si própria. Ela já acha que é a maior e acabou, e fim de papo. Ela não precisa de avaliação. Ela é. Quer dizer, a pessoa pensa, eu sou, acabou. Então, nisso aí não tem jeito, não. É a vida, tá certo? Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 15 perguntas respondidas online, 13 perguntas presenciais, 74 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados: Cícero, acoplamentário; Álvares, amigos da enciclopédia; Igor, SP2; professora Malo, SP1; Hernani, reaprendência. A eleição do verbete para amanhã: abordagem da antessala, demissionário antievolutivo, detalhe irretocável, mega abrangência, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, trânsito consciencial, verbete-chave, verponogenia. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Acoplamentarium. Esse curso, então, visa o desenvolvimento do parapsiquismo, maior segurança nas parapercepções, desenvolvimento da clarividência e uma segurança como um todo da pessoa no seu dia a dia. Então, esse curso vai ser realizado no próximo final de semana, de 12 a 14 de junho, e ele tem uma promoção, até tem preços mais acessíveis para esse acoplamentário. O tema do acoplamentário vai ser maxifraternismo. Então, qualquer interessado, né, os interessados no curso, podem procurar a recepção do SEEC para mais informações. Queremos avisar a todos os tertulianos e teletertulianos que o sorteio que ocorreria amanhã, né, lá do programa Amigos da Enciclopédia, vai ser adiado para o dia 21 de junho. Então, eu queria deixar aqui o convite para todas as pessoas que ainda não fizeram a sua associação ou a sua renovação do programa Amigos da Enciclopédia, que façam. Porque, além de estarmos ajudando aí no processo da Enciclopédia da Conscienciologia, a pessoa que ela fizer a sua renovação ou fizer a sua associação, ela vai estar concorrendo a diversos prêmios. Entre eles, esse notebook aqui, que é um netbook, na verdade, com processador de 1,6 GHz, ele tem HD de 160 GB, 1 GB de memória RAM, ele já vem com uma webcam integrada, então é um computador leve que dá para a gente levar para qualquer local. E além disso, também a pessoa vai concorrer a outros prêmios, como também participação no SCP-1, no SCP-2, no acoplamentário, no balanço existencial que vai ocorrer em 2010 agora, e uma participação no Media Training, além de créditos no OEC. Então, as pessoas que fizerem a sua renovação e inscrição vão estar concorrendo a esses prêmios aí. Okay? Então, fica o convite para todo mundo para fazer a sua renovação ou a associação no Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para pedir atenção para divulgar aqui o SCP-2, daqui da Cognópolis, de Foz do Iguaçu. Ele vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro desse ano,
As inscrições já estão abertas desde semana passada aqui na recepção do CAEC. O curso vai acontecer no Discernimento. Todos estão convidados. Nós queremos mais uma vez colocar mais de 70 pessoas no curso. Todo ano já está se tornando uma tradição positiva, vamos dizer assim. Quem aproveitar agora tem mais chance de parcelamentos, né? Até 5 vezes. Os preços variam aí entre 600, em torno de 600, a partir de R$600, melhor dizendo. Então, fica um convite a todos aí a aprofundar na intraconsciencialidade através da CP2. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu trouxe um convite do IPC Buenos Aires para vocês. É do Weber Takaki e da Mariana Neto, que são nossos coordenadores. Eles estão organizando tradicionalmente o nosso ECP1 de Buenos Aires. Importantíssimo porque pega a turma do Uruguai, vai o pessoal daqui, enfim. E é a oportunidade da pessoa treinar um pouco o espanhol, dominar um pouquinho mais o idioma espanhol, além de aumentar o universo das possibilidades autocognitivas. Então, vale a pena a pessoa pensar em ir, não tem nada muito complicado. Tem voo da Aerolíneas por Porto Iguaçu, a pessoa pode sair daqui sem problema nenhum, voo doméstico, então tem um preço bom. E qualquer informação que ela precisar sobre segurança lá, como chegar, o que fazer, a equipe de Buenos Aires está prestando um atendimento assim de primeira linha, VIP. Então, quem quiser informação, procura o Instituto. A partir de segunda-feira, alguns professores daqui irão, inclusive, fazer a capacitação lá em espanhol. Ficam convidados. Pessoas que não fazem o curso há muito tempo, interessados na formação docente, treinandos, enfim, todos aqueles que tiverem interesse, basta procurar o IPC, principalmente para quem nunca saiu daqui de Foz do Iguaçu ou do Brasil, é uma oportunidade boa. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para fazer um convite a todos os moradores de Foz do Iguaçu e também ao teletertuliano para uma atividade aberta do programa de aceleração da erudição que nós vamos realizar hoje às 17 horas no salão da Holoteca. Tá? É um painel sobre erudição, filosofia, epistemologia e psicologia. É um aperitivo para quem quer conhecer o Pai, para quem quer ter uma ideia inicial das atividades que a gente vem desenvolvendo. São 3 professores, dos professores mais atuantes da equipe do Pai. Professor Marcelo da Luz, que vai apresentar um trabalho sobre as perguntas fundamentais da filosofia. Professor Munir Basi, vai falar sobre o panorama dos debates em epistemologia. E professor Rui Bueno, que vai falar sobre psicologia, um enfoque histórico. Tá? Então, é uma aula geral de conhecimentos gerais que vai ser aberta, gratuita, para quem quiser participar. Para quem quiser acessar online, é www.reaprendência.org.br. Tá? Vai ser hoje, às 17 horas, no Salão da Holoteca. Obrigado. Só complementar a informação, que a data do sorteio ela foi prorrogada, mas também a promoção também ela foi prorrogada. Então, as pessoas que se inscreveram desde o dia 17 até o dia 20 de junho estarão participando do sorteio do Amigos da Enciclopédia. Então, vocês podem fazer a sua inscrição pelo online, através do site www.enciclopediadaconscienciologia.org ou diretamente ligando para a recepção do CAEC. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é detalhe irretocável com 9 votos. Obrigado e boa tarde a todos.